Senhoras e senhores, é um fato. Houve água em Marte, houveram lagos em Marte e mais recentemente descobriram que haviam até enchentes relâmpago. Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Refúgio Espacial. Eu sou o Júlio Lobo e hoje a gente tem um vídeo diferente para você. Na verdade, é uma expectativa de mostrar um tipo de conteúdo diferente para ver se você acha interessante. Tá vendo que o Refúgio Espacial é todo meio vermelho, com exceção da fita LED queimada que a gente ainda não arrumou, né? Pois é. Tudo isso aqui é porque a gente gosta da ideia da exploração humana, especificamente em Marte. Ou seja, quando é que vamos pousar pela primeira vez lá? Então, conhecer o planeta para onde nós estamos potencialmente indo é uma boa ideia. Então, por que não falar das descobertas associadas ao planeta Marte? Vamos começar com isso agora? Hoje o que nós temos para contar para você é sobre o Rover Perseverance. Olha só, a gente já mostrou a chegada dele em Marte no nosso top 5 vídeos que a gente gosta da área de exploração espacial. Mas hoje o fato não é o rover e sim o que ele captou para a gente ver. Veja, quando ele pousou quase no centro de uma cratera conhecida como Jezero. Ele foi colocado ali porque nesta cratera houve uma grande visão, uma grande especulação dizendo que aquele lugar poderia ter sido um lago no passado, há bilhões de anos atrás. E eles colocaram o Perseverance ali porque ele está equipado com ferramentas para potencialmente detectar os fósseis ou potenciais micro-organismos que existiram naquele local. Afinal, na cratera existe um delta de um rio que desaguava naquele lago, ao menos isso que as imagens de satélite mostravam. E geralmente é neste delta, onde há um grande acúmulo de sedimentos, que há chances de você encontrar potenciais marcas de vidas passadas ou, quem sabe, ativas. Olha só que interessante, quando a gente olha para a imagem topográfica feita por satélite de Marte, nós observamos que a cratera possui todas as características de um lago que existiu ali. Você tem um canal de entrada que demonstra todo um caminho sinuoso como um rio convencional que entra nesta cratera, formando um delta, ou seja, um espalhamento ali de sedimentos acumulados ao longo do tempo. E aí você tem uma grande bacia que seria capaz de acumular a água e por fim do outro lado você tem um canal de saída. Sim, olha só que interessante. Então, nós temos a formação geográfica quase que perfeita para um lago. Isso por si só já quase que dá certeza, por verificação científica, de que ali sim foi um lago com rios entrando e saindo. Mas nada melhor do que dados in loco para garantir o negócio. E a Perseverance parou a 2 km do delta. Quando ela pousou, ela estava a 2 km deste delta. Só para enfatizar, o delta é quando um rio desemboca em algum lugar mais amplo, onde ele tem uma vazão maior, e aí todos aqueles sedimentos, terras, rochas, restos de organismos, ele vai abrindo nesse local, formando uma espécie de cone de dispersão de sedimentos. É por isso, é este delta que nós estamos conversando aqui. Enfim, quando a Perseverance pousou, logo de cara, a gurizada não perdeu tempo, pegou a câmera de super zoom dos caras, que é a Maxcam Z, e fez uma imagem panorâmica incrível da visão de baixo desses deltas, que, naturalmente, na perspectiva do rover, eles parecem ser muito altos, afinal estamos falando de muitos acúmulos de sedimento, e ali provavelmente esse lago deveria ser bastante profundo. Mas o negócio começa a ficar interessante quando eles colocaram o foco em um penhasco específico e utilizaram de um telescópio capaz de gerar imagens circulares para dar um super zoom naquele local. Ele nada mais faz do que tirar várias fotos super aproximadas e colocá-las em uma única imagem para a gente ter uma imagem panorâmica de alta qualidade. E mesmo a 2 km de distância, a gente conseguiu uma definição fantástica de imagem desse topo de penhasco do delta da cratera. Com esse super zoom dado, a gente pôde observar as camadas das rochas que foram se acumulando em níveis de sedimentos diferentes nesse delta. Você vê rochas com várias camadas diferentes. Isso é também visto aqui na Terra em deltas que formaram grandes lagos. Sim, o mesmo comportamento que acontece na Terra e só existe onde você tem um delta de um grande rio desaguando em um grande lago. Tá lá em Marte igualzinho. Mas a grande questão é que até agora eu não falei da enchente, né? Pois é, porque acima dessas camadas você observa rochas mais arredondadas, mais erodidas.
Essas rochas geralmente denotam uma erosão avançada por conta da água. Sim, isso significa que havia água com grande correnteza naquele local. E olha só, se você for ver uma enchente relâmpago na Terra, você vai ver que aquela correnteza brutal, ela arrasta troncos, arrasta rochas, arrasta terra, enfim, leva de tudo. E nesse processo as rochas vão batendo e vão ficando mais circulares. Só que isso não é uma evidência suficiente. Além disso, existe um fenômeno muito específico nos deltas dos rios que sofrem enchentes relâmpagos, chamados de aglomeração de rochas erodidas, onde há um acúmulo de rochas com a mesma especificação de erosão que demonstram que uma grande carga de água trouxe todas aquelas rochas ao mesmo tempo e deixou-as ali. E para finalizar, se a gente olhar a camada superior dessa foto, você observa que existem rochas que não possuem esse comportamento, que são rochas mais soltas, mais desagregadas deste aglomerado, o que indica que haviam variações de intensidade na correnteza do rio. Não era um rio o tempo todo enchendo rápido pra caramba, não. Havia momentos onde ele enchia muito, em momentos ele tinha uma correnteza mais amena. Isso mostra que havia um comportamento hídrico completo na superfície de Marte. Mas aí vem a pergunta, né? Ok, a gente tem evidências quase que incontestáveis de que a gente é um lago com rios de entrada e saída e com enchentes e relâmpago, mas o que é que causava essas enchentes? Como é que essas variações no nível de correnteza aconteciam? Infelizmente, a gente ainda não sabe. Nós não temos informações suficientes para saber o que poderia causar isso. Aqui na Terra, geralmente isso está associado a derretimento de calotas polares ou geleiras, ou até mesmo neve de montanhas, ou de repente algum afluente que recebe muita chuva e se condensa numa bacia e acaba virando uma enchente relâmpago. Existem vários comportamentos característicos aqui na Terra, mas em Marte nós não temos informação suficiente ainda. Mas não deixa de ser fascinante, né? Chega a ser bizarro, né? A gente olhar uma foto com um monte de pedra e conseguir ter tantas variações de interpretação como essas. Mas entenda, gente, que tudo isso é feito por comparação. Os caras não olham para aquelas pedras e falam assim, ah, não, aquilo ali ó, juntou junto com a água ali, ficou ali. Não, eles pegam aquele padrão geológico, aquele padrão daquelas rochas, olham para o que acontece no nosso planeta, conferem em inúmeras formas diferentes de comportamento e a partir daí tomam uma decisão analítica, não é achismo. Eles realmente podem confirmar que o comportamento encontrado na cratera Jezero é característico de um grande lago com grandes afluentes. Cara, fascinante. Eu particularmente acho isso incrível, cara. Eu pessoal minha, tá? Eu acho que Marte foi tipo o planeta Terra um tempo atrás. Se pá, a gente vai encontrar uns esqueletos lá dentro. Vamos ver. Deixa chegar, relaxa. Enfim, veremos quais as próximas etapas. Se você quiser ver mais vídeos desse tipo, que não são necessariamente sobre foguetes grandes, barulhentos e potentes, me avisa, cara. Eu gosto de falar desse assunto. Eu sei que ele talvez não seja tão atraente quanto a tecnologia que a gente tem visto hoje na exploração espacial, mas seria muito bacana eu poder trazer isso para vocês com uma forma de realmente entender o que nos espera em Marte, né? Se a gente realmente quer colonizar aquele planeta, poxa, a gente tem que entender como ele funciona, como eu disse lá no começo do vídeo. Então coloca nos comentários se você gostou dessa abordagem. A gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e até lá.